Aliás, não é por muito tempo. Eu continuo na Bíblia porque tenho um compromisso com Cristo, com o Senhor Roberto e com o meu pai. Assim que eu resolver essa confusão financeira e colocar a empresa para cima, aí eu poderei ser livre e decidir o que fazer da vida. O importante é que você me escolheu. E por isso eu vou. Eu esqueci. A Catalina peguei com algumas garrafas de champanhe para fazer um pequeno brinde. Muito boa noite a todos. Vamos lá, meus irmãos, vamos falar das Escrituras, falar da sua palavra. 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo agora, escrevendo aos Coríntios, ele vai começar agora a doutrinar a igreja de Corinto em relação aos cultos. O capítulo 11, ele vai falar a respeito do véu, né? E em relação à ceia. E aí no capítulo 12, 13 e o 14, Paulo ele vai entrar em questão de ordem de culto. Mas isso não é o caso, nós vamos falar isso no capítulo 12. Mas atualmente nós vamos falar do capítulo 11, a única igreja que Paulo doutrinou desta forma, do uso de questão do véu, né? Mas nós precisamos entender isso pela questão histórico da igreja dos nossos irmãos de Coríntios, né? Nós entendemos como os irmãos da congregação coloca o uso do véu como algo sagrado, algo como algo santo, como algo que pessoa pode até perder a salvação por causa disso, pela questão do uso do véu. Na igreja, vamos resumir aqui pela questão histórica da cidade. Se nós olhamos pela questão histórica, a cidade de Coríntios era uma cidade portuária, né? E havia ali um templo, a deusa Afrodite, e era a deusa da fertilidade, a deusa da imoralidade, do sexo, da prostituição. E havia na cidade as prostitutas, e essas prostitutas, o que elas faziam? Elas raspavam a sua cabeça para identificar para os seus clientes em que era prostituta. Então, essas mulheres elas começaram a se converter ao Senhor, e aí Paulo recomenda para as irmãs, aquelas que têm cabelo comprido, né? Se tem cabelo curto, use o véu. Então, isso não tem nada a ver com a igreja atual, né? Um contexto histórico, o que acontecia ali na cidade. E tem alguns países ainda usam dessa forma, se não me engano, acho que os países orientais, né, que nem Paquistão, usa, se uma mulher for pega mostrando o seu rosto, a sua cabeça, leva lá não sei quantas chibatadas, né? Mas isso é uma religiosidade, né? A religião escraviza as pessoas, né? O evangelho não, o evangelho é liberdade, não libertinagem, liberdade, né? Quando nós estamos em Cristo, nós estamos libertos, né? Nós temos segurança de quem nós servimos, nós temos segurança da salvação, nós temos segurança da vida eterna na pessoa de Cristo. E outra, a salvação, ela não depende de obras, né? Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. Não que esta graça nos dá liberdade de nós fazermos o que quiser. Não, ao contrário, né?
Nós que somos salvos no Senhor, nós somos salvos porque Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo vai dizer, vós sois salvos mediante a graça, né? Nós somos salvos pela fé. E a salvação é um dom de Deus. Aí o versículo 9, isto não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se você quer ser salvo por meio de Cristo, você tem que crer na obra, naquilo que Cristo fez. Essa é a condição de salvação. Não é porque eu tenho que fazer para mim merecer para ser salvo. Não, a obra de salvação é por meio de Cristo, é pela fé. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 5, vamos voltar aqui uns textos e vamos falar um pouco sobre isso. Romanos 5, 1. Não, Romanos 1. Inclusive este texto aqui foi usado, né, pela reforma protestante. Romanos 1,16 diz assim, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, todo aquele que crê, primeiramente judeu, depois do grego. Então, a salvação vem através de quê? Vem pela fé, vem em crer no Senhor Jesus. Aí o versículo 17, pois nele descobrimos a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como é que como uma pessoa se torna justa? Pelo meio de Cristo, pelo meio da obra que Cristo fez no Calvário. Então nada que tem muitas igrejas aí que coloca doutrinas, coloca usos e costumes. Se você não obedecer esses rituais de uso e costume, você não vai ser salvo, vai perder a salvação, porque você coloca um brinco, ou porque você usa calça, usa saia. Isso é doutrina de homens. A salvação está aqui, em crer no Senhor Jesus. Vou ler mais uma vez, Paulo dizendo, não me envergonho do evangelho. O que é o evangelho? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a salvação, ela está na pessoa que crê no Senhor Jesus, primeiramente dos judeus e depois do grego. João 5:24, olha que coisa maravilhosa. Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia, porque quando a gente estuda, quando a gente examina as Escrituras, a gente não é enganado pelos os fanfarrões de plantão. Diz assim, em verdade vos digo, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê. O que o Senhor Jesus está... Aqui é Jesus que está dizendo, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Ele está dizendo, tem vida eterna. Ele está dizendo aqui que precisa cortar cabelo. Se não cortar cabelo não vai ser salvo. Se usar véu vai ser salvo. Vai perder a salvação? Não, de forma alguma. Aí ele diz assim, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que acontece? O que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas? Ele ressuscita o espírito morto que estava em mim. Eu não, Cristo já me ressuscitou, Cristo já me salvou. Então, ele fez eu compreender a palavra, o evangelho, entender Cristo. Então é isso que Jesus precisa fazer na sua vida. Ele precisa ressuscitar você que está morto em delitos, em pecado. Mas vamos lá, vamos voltar aqui a 1 Coríntios, capítulo 11. Então Paulo agora aqui, ele vai trazer aqui algo sobre o uso do véu na igreja de Coríntios, né? Vamos falar do véu, depois vamos falar da ceia. Não é Santa Ceia, irmãos, é ceia. Diz assim, o versículo 11 do seu capítulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11. Diz, sei de meus irmãos imitadores, como eu também sou de Cristo. Então Paulo estava falando assim, sei de meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quer dizer, Paulo estava querendo dizer assim, assim como eu fui justificado, assim como eu fui regenerado, assim como eu fui salvo, então vocês precisam crer na obra gloriosa de Jesus. Aí aqui no versículo 11,
o versículo 2, me desculpe, ele vai entrar em questão agora aqui do uso do véu. Mas nós precisamos compreender, né? Como eu já disse, o contexto histórico da cidade, as mulheres que tinham a cabeça raspada eram prostitutas, né? Da deusa da fertilidade. Então, Paulo disse, essas irmãs, essas pessoas que não têm o cabelo comprido, use o véu. Por quê? Para diferenciar, né? E aí que Paulo, ele vai dizer assim, ó, vamos tentar a leitura. Nós podemos compreender. Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim, que retei dos preceitos como os o entreguei. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então aqui Paulo estava colocando aqui uma hierarquia, assim como Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora e profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, como se tivesse rapada. Versículo 6. Se a mulher não cobre com o véu, tosquia também, para que a mulher vergonhosa e tosquiar e rapar e ponha o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem da glória, e a mulher é a glória do homem. Pois o homem não provém da mulher, mas é mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Versículo 10. Porquanto a mulher deve ter sobre a sua cabeça em sinal de autoridade, por causa dos anjos. Vamos entender assim, porque Paulo quis dizer aquela que não usa, que não tem o cabelo comprido e tem cabelo curto, tem que usar o véu por questão de honra. Honra de quem? Né? Paulo, assim na expressão que Paulo está colocando aqui, é que os anjos vos assistem. Versículo 11. Todavia, nenhum homem é dependente da mulher, nem a mulher é independente do homem no Senhor. Pois a mulher provém do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Versículo 13. Julgai entre vós mesmo o próprio, a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta. Paulo fez aqui uma pergunta. O versículo 14. Ora, não vos ensina a mesma natureza que é desonroso o homem ter cabelo comprido? Paulo aqui está fazendo uma pergunta, ele não está fazendo uma afirmação. Aí o versículo 15, ó. Mas ter a mulher cabelo comprido é honroso, pois o cabelo foi dado em lugar do véu. Se contudo alguém quiser ser polêmico, mas não temos tal costume na igreja de Deus. Então, vamos resumindo aqui o que Paulo estava querendo dizer. Como eu falei, na cidade de Corinto, havia muitas prostitutas, e aquelas mulheres raspavam a sua cabeça para identificar que eram prostitutas. Então Paulo ordenou para que aquelas irmãs que se iam convertendo ao Senhor, que elas colocassem o véu. Porque para diferenciar. E outra, Paulo está dizendo aqui que se ela usasse o véu em sinal de honra pelo seu marido, ter honra, porque aqui Paulo ele coloca uma hierarquia, né? Não que o homem é maior do que a mulher, não. É em sinal de honra, porque assim como o homem foi criado, aí Paulo ele coloca aqui uma hierarquia, porque por aqui no versículo 3 assim, ó. Quero, porém, saibais que Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça de quem? Da igreja. O homem é o cabeça de quem? O homem é o cabeça da mulher, né? E Deus é o cabeça de Cristo. Então, que Paulo está colocando aqui uma questão de uma hierarquia.
Agora, o versículo 17, Paulo aqui ele vai colocar em questão da ceia. Irmãos, não é santa ceia, é ceia, ceia do Senhor. Ceia aqui não tem nada de sagrado, não tem nada... Claro que a ceia é algo muito importante para o cristão. Ceia ela é memorial, fazer memória da morte e do sacrifício de Cristo. Né? Um pão e um suco não é o corpo de Cristo, e também um suco de uva também não é o sangue de Jesus. Aí nós vamos entrar numa heresia chamada transubstanciação. O que é transubstanciação? A Igreja Católica, ela crê após que o sacerdote ora ou reza sobre aqueles elementos, transforma literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Aí chama de transubstanciação. Se você pesquisar aí na internet, você vai saber o que é transubstanciação. Então, eles creem que, literalmente, nós como cristãos, nós cremos que a ceia é memorial. Jesus fala assim, olha, que nós vamos ler aqui, todas as vezes que comei deste pão, fazei memória de mim, é memorial. Todas as vezes que beber deste cálice, fazei memória, quer dizer, fazer memória do corpo de Cristo, daquilo que Cristo fez. Mais nada que isso, irmão, mais nada que isso, não tem mais. E outra, a ceia do Senhor é para quem é salvo, para quem foi inserido no corpo de Cristo. Então nós vamos ver o que acontecia aqui na igreja de Coríntios. Havia aqui uma divisão. Paulo vai falando que havia uma divisão. Que divisão é essa? Na igreja de Coríntios havia os gregos. E os gregos que tinham muito dinheiro, eles levavam as comidas para a ceia e eles deixavam os pobres, os necessitados, sem nada. Eles comiam e embriagavam, não tinha ordem. No momento da ceia, dos banquetes, não tinha ordem. Um comia mais que os outros e deixava os outros de fora. Então, aí Paulo escreveu esta carta para organizar a ceia, o momento da ceia. Então diz assim, nisto o versículo 17, nisto vou dizer-vos e vos louvo-vos, pois reuni não para o melhor, senão para o pior. Aí o versículo 18, olha que coisa interessante. Antes de tudo, ouço, quer dizer, Paulo ficou sabendo que quando vos reuni na igreja, há entre vós divisão. Que divisão é essa? Em parte eu creio. Até importa que haja entre vós diferença, para o que tem a aprovação de Deus e manifeste em vosso meio. Que divisão é essa? Era a divisão de quem tinha mais, quem tinha condição, levava os banquetes para a ceia. O versículo 20 diz assim, quando vos reuni no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa, toma a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Quer dizer, quem trazia se achava na frente, falou, porque quando vos comeis, cada um apressa, toma cada um a sua própria ceia, um tem fome, outros têm fome, outros se embriaga-se. Não tendes casa aonde comer ou beber? Ou me desprezei a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Quer dizer, eles atropelavam ali as pessoas, comiam na frente dos outros e deixavam os que nada tinham sem nada. Então não tinha organização o momento da ceia. Só que aqui a ceia que Paulo recomenda é o momento de memorial. É o que nós fazemos em nossas igrejas, onde nós congregamos, nós fazemos memória. Não que aquele pão é especificamente o corpo de Cristo, nem o sangue. Não, é fazer memorial. Nós vamos ler isso agora. Olha só, versículo 23. Pois o versículo o 22. Não tendes casa aonde comer ou beber? Ou menos desprezei a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Quer dizer, tinha pessoas que não tinham nada, passando fome, dificuldade, ia lá para ver
os bacanas se alimentando, se embriagando, e não tinha organização. O que direis, eu vos louvo? Claro que não. Aí o versículo 23, ele vai dizer o mesmo que o Senhor Jesus disse. Quer dizer, ele recebeu isso do Senhor. Paulo recebeu isso, ó. Pois eu recebi do Senhor. Eu recebi isso do Senhor. E que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o parteu e disse: e esse é o meu corpo, que é entregue por vós, e fazei isto em memória. Memória, quer dizer, memorial, fazer memória. Irmãos, quando o diácono, quando o pastor ora naqueles objetos do pão, ora naqueles objetos do suco de uva, aquilo não é o corpo de Jesus e nem é o sangue, é aquela ali, é para fazer memória dele. Mateus capítulo 25, vamos lá o que Jesus disse. Mateus 25, Mateus 25, Mateus 25, diz assim: e tendo dado graça, e o partiu. Este é o meu corpo partido por vós. Depois ele pegou o cálice, e tendo pegado o cálice, e partiu. Este é o sangue da nova aliança. Então, quando Jesus disse isso, e Paulo também dizendo aqui, ó, pro versículo 24, e tendo dado graça, o partido deste é o meu corpo, e entregue por vós, e fazei em memória de mim. 25, mesma coisa, semelhante, depois de cear, tomou o cálice. Este é o cálice na nova aliança, no meu sangue, e fazei todas as vezes que beber em memória de mim, fazer memória do Senhor. Versículo 26, pois todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examina o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muito fracos, doentes e muitos que dormem. Se, porém, não julgasse a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Porquanto, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos reunir, não é para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, alguém tiver fome, coma em casa, para que não ajunteis para a condenação, enquanto as demais coisas instruirei quando estiver convosco. Amém? Deus abençoe e uma boa noite.